Muitas vezes temos nossos sonhos, nossas vontades, nossos desejos, nossos planos. O ser humano é imediatista e busca sempre a forma mais rápida para realizar os seus sonhos, para alcançar os seus objetivos. Mas será que sempre essa é a melhor maneira? Será que é isso realmente o que Deus tem planejado para nós? Vamos refletir um pouco no vídeo de hoje. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobello e mais um vídeo está começando para hoje nós falarmos justamente sobre isso. Porque a Bíblia nos deixa bem claro que aquele que se precipita, peca. Porque quando nós nos precipitamos, muitas vezes nós não paramos para pensar, para analisar todas as possibilidades, todas as dificuldades e o melhor percurso para nós traçarmos os nossos planos, para alcançar algum objetivo, para realizar algum sonho. Dessa forma, então, nós vamos ver hoje, à luz da Bíblia, qual a melhor forma de nós alcançarmos os nossos objetivos. Para isso, então, nós vamos lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 26. E nós leremos, então, do versículo 1 ao versículo de número 6, e depois os versículos 12 e 13. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Então, o que nós acabamos de ler é uma passagem mostrando o princípio, digamos assim, do relacionamento de Isaque com Deus. Isaque, o filho da promessa, prometido a Abraão. Quando Isaque herda tudo que era de Abraão, a Bíblia nos fala que veio uma grande fome. Fome essa semelhante à que já havia existido nos tempos de Abraão. Como fez Abraão naquele período que desceu para o Egito, e assim como nós podemos acreditar que todos estavam fazendo ali, naquele período, buscando descer para o Egito. Assim também como foi nos dias de Jacó, com José como governador do Egito. O Egito sempre foi, no mundo antigo, naquele período, considerado uma grande nação, aonde todos se refugiavam para, quando precisavam, se proteger da fome ou de alguma coisa. Mesmo no Novo Testamento, quando nós lemos sobre o nascimento de Jesus, é para o Egito que José leva Jesus e Maria, quando o anjo lhe aparece em sonho, dizendo que estavam querendo matar o menino. Dessa forma, nós podemos então entender que seria natural para Isaque buscar refúgio, buscar comida no Egito. Porém, Isaque desce primeiro para ver como estava a situação em Gerar, aonde o rei era Abimeleque, que era já conhecido, podemos dizer assim, de Abraão. Porque se nós pegarmos para lermos antes,
Abraão tinha habitado na terra dos filisteus. Abraão, ele tinha, até mesmo antes do nascimento de Isaac, tido uma relação de aliança com Abimeleque. Abimeleque, rei dos filisteus. Mas a Bíblia nos diz que Deus manda que Isaac ficasse ali, no meio a uma terra de fome, no meio de um lugar onde as pessoas estavam passando por dificuldades, no meio do nada. Isaac, ele planta aonde todo mundo estava dizendo que não dava nada, e ele colhe até mais do que seria o comum, ao ponto de que a Bíblia nos narra que ele ficou muito poderoso, rico, aumentando ainda mais o que ele já tinha. Tudo pela obediência a Deus. Tudo porque Deus fez a ele bem, porque ele agiu bem. Porque assim como seu pai, ele foi fiel, foi obediente. E olha que Isaac chegou a ser posto para ser sacrificado a Deus por seu pai. Então Isaac, ele tinha tudo para não querer esse Deus, não ser fiel, desconfiar do que Deus estava dizendo e prometendo a ele, mas ao mesmo tempo ele tinha visto o anjo bradar e colocar no meio dos espinheiros uma oferta no lugar de Isaac, após a prova de Abraão. A fidelidade de Abraão e todas as vezes Deus respondendo a Abraão. Dessa maneira, o que nós conseguimos ver, o que nós conseguimos enxergar, o que nós conseguimos entender é que a palavra de Deus se cumpre na vida daquele que é fiel e naquele que sabe esperar. Todos sabem, Abraão esperou 25 anos pelo nascimento de Isaac. Isaac precisou orar, embora a Bíblia não nos fale quanto tempo, para que sua esposa Rebeca engravidasse e nascesse Esaú e Jacó. As promessas levam tempo, não são de um dia para o outro. Não são aquela coisa de cair do céu instantaneamente. Há um processo de desenvolvimento, há um processo de maturidade nossa para tomarmos posse a todo o tempo de Deus, para preparar o melhor para nós e para nos prepararmos para termos o melhor de Deus. Nós muitas vezes somos, como eu disse no princípio do vídeo, precipitados. Decidimos pela nossa vontade, decidimos pela nossa necessidade no momento, olhando a curto prazo, partindo em direção do imediatismo, quando Deus está trabalhando na nossa vida a longo prazo. A curto prazo e olhando aos olhos humanos, Abraão não poderia ter filho, já velho, Sara já não tendo mais o costume mensal das mulheres para entrar no período fértil e também avançada em idade. A precipitação. Vamos ajudar Deus a me abençoar e tenho um filho com a escrava. Resultados, guerras até no dia de hoje, por 2 descendentes de Abraão. Esperar o tempo de Deus é o principal para que nós possamos ter sucesso. É o principal para que a nossa vida possa ser transformada. Para que nós possamos ver os nossos objetivos alcançados. É lógico que os nossos objetivos vão de encontro ao que Deus tem para nós, ao que Deus requer de nós, de encontro à palavra de Deus e que venha glorificar a Deus através da nossa vida e não
nos afastar de Deus. Tudo isso tem que ser analisado, tudo isso tem que ser olhado quando nós nos colocamos na posição de servos e estamos no momento de tomar uma decisão. Josué, quando entra na terra prometida, ele ouve a voz de Deus, conquista. Quando ele tem uma derrota, ele procura a Deus, descobre por quê. De repente aparece um povo que se diz morador longínquo, que sabe de todas as conquistas, faz com que Josué faça um pacto de protegê-los e de mantê-los vivos. E Josué é enganado porque não consulta a Deus. Ore sempre a Deus. Leia a palavra de Deus. Conheça a vontade e o objetivo de Deus para a sua vida. Assim, aonde colocares a planta dos seus pés, você será abençoado e vitorioso, pois as promessas de Deus, as bênçãos de Deus irão persegui-lo, alcançá-lo e a sua vida será transformada. Muito bem, irmãos, mais um vídeo vai chegando ao fim. Deixe nos comentários a sua opinião sobre isso. Você já passou por uma situação semelhante? Vamos conversar, vamos trocar opiniões, vamos trocar experiências, testemunhos de vida, para que nossa vida, nossa relação com Deus seja cada vez mais edificada, porque nós somos edificados também pela leitura da palavra, pela nossa vida com Deus, mas pelos testemunhos de quem passou por provações, por dificuldades semelhantes às nossas e conseguiram vencer, para que nós, no momento de fraqueza, sabemos que sim, Deus continua realizando milagres e abençoando aquele que é fiel. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está passando por dificuldades, pensando em desistir e que precisa de uma dose de ânimo. Está chegando agora, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para que o YouTube possa notificá-lo todas as vezes que um vídeo novo for lançado aqui no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer mais e mais. Você é uma peça importante para que o Evangelho seja propagado para outras pessoas. Deixe o seu like nesse vídeo, assim o YouTube mostra o vídeo para mais pessoas, pois a plataforma vai entender que você gostando, outras pessoas também vão gostar do conteúdo, vão gostar de ouvir falar sobre a palavra de Deus. Nos acompanhe também nas redes sociais, aonde nós diariamente trocamos versículos, reflexões do nosso dia a dia na nossa vida com Deus. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês e até o nosso próximo encontro.